nossa primeira aula, quando procuramos confrontar conhecimentos de áreas distintas como filosofia, ciência e Bíblia, especificamente a ciência e a Bíblia, eu creio que talvez em alguns aspectos, algum esclarecimento contribuiu para que você entendesse melhor esse amplo e vasto tema. Mas algumas perguntas ficaram no ar. E tendo em vista a importância desse assunto, resolvemos ampliá-lo e continuá-lo, de certa forma, no segundo módulo, intitulado Filosofia das Origens. Bem, eu gostaria de evocar um personagem bastante conhecido no mundo da biologia. Eu creio que você pode verificar que pela data de nascimento e de morte, Ernest Mayr, ele passou dos 100 anos. Desses 100 anos, 80 foram dedicados ao evolucionismo. Então, eu creio que Ernest Mayr teve um vislumbre bastante interessante. Certamente ele foi o mais longevo dos cientistas darwinistas. E eu creio que algumas definições, alguns conceitos expostos por ele, certamente são elucidativos nessa controvérsia entre ciência, religião, entre criacionismo e evolucionismo. Vamos ver realmente essa contribuição, para mim, talvez tenha sido a melhor dada por Ernest Mayr. Uma afirmação dele. Filosofia da ciência tradicional, ou seja, convencional, tem pouco ou nada a ver com a biologia. Interessante. Muitos dizem que biologia e física compartilham de conhecimentos igualmente experimentáveis, confiáveis. Ele está contrariando essa ideia geral que muitos apresentam. Uma segunda afirmação de Mayr. Nenhum princípio da biologia histórica jamais poderá ser reduzido às leis da física ou da química. Interessante. Essa visão de Mayr eu considero correta, mas ela aceita por praticamente um número bastante reduzido de cientistas, e a grande parte deles não evolucionistas. Mas eu concordo. Ele está falando em biologia histórica. O que seria a biologia histórica? Nós iremos ver um pouco à frente. Uma terceira frase de Ernest Mayr. A frase nada em biologia faz sentido a não ser à luz da evolução, isso foi proferido por Teodósio Dobzhansky, está correta apenas para a biologia histórica. Interessante. Nós estamos vendo aqui ele restringindo o conhecimento da biologia, né, não colocando ela de maneira puramente científica. E essa análise, essa conclusão, ela infelizmente não é compartilhada por boa parte dos evolucionistas, pelo menos aquilo que nós lemos e ouvimos desses cientistas. Bem, em função disso, usando realmente o livro de Ernest Mayr, aliás, foi o seu último livro, Biologia, Ciência Única, foi realmente editado em 2006. E neste livro, ele se refere à biologia como a filosofia da biologia, creio eu, acertadamente. Então, ele divide nesse livro a biologia em dois grandes ramos. A biologia funcional, que pertenceria ao campo das ciências naturais, e a biologia histórica, que pertenceria à biologia evolucionista, ou melhor, vamos ver alguns detalhes dessa divisão que ele faz. Na biologia funcional, a experimentação é frequentemente utilizada. Já na biologia histórica ou evolucionista, a experimentação não é apropriada. Interessante. E faz sentido. Quando você não tem as causas, né, de um certo fenômeno, por exemplo, a origem da vida. Como surgiu a vida? Nós não estamos vendo a vida surgir ou de maneira sobrenatural, ou do nada, ou de matéria inorgânica. Mas, de alguma forma, boa parte dos biólogos evolucionistas têm que admitir, que a vida surgiu de não vida. Esse assunto não pertence ao campo da biologia funcional, mas sim ao campo da biologia histórica, e muito bem realmente considerado por Ernest Mayr. Uma outra coisa, na biologia histórica, várias afirmações são equivalentes a narrativas hipotéticas. Interessante. Ou cenários imaginários. Esse tipo de designação a gente não vê nos livros de biologia, mas está correto. Muitas afirmativas feitas por biólogos evolucionistas
nada mais, nada menos do que narrativas hipotéticas elas são, ou mesmo cenários imaginários. Eu não tenho as causas originais, então eu imagino alguma coisa. A que campo pertence realmente esses cenários imaginários? Já mencionamos, lembra-se, na nossa primeira aula, ao naturalismo metafísico. Ou é uma visão filosófica, pressuposto filosófico, realmente, de como as coisas podem ter ocorrido lá atrás. Uma outra afirmação de Ernest Mayr com relação à biologia evolutiva ou biologia histórica. Seleção natural, filogenia, especiação, etc., são conceitos e não leis naturais. Muitos se referem à filogenia e seleção natural como leis naturais. Ele realmente considera apenas conceitos. E eu creio que ele está correto. Então, com essas definições, se fossem adotadas por parte dos cientistas, tanto evolucionistas como criacionistas, nós teríamos menos problemas. Eu creio que o diálogo seria muito mais facilitado. Então, eu considero, talvez, no meu ponto de vista, evidentemente, essas explicações de Mayr como sendo uma das maiores contribuições dele como homem da ciência. Bem, de alguma forma, a biologia funcional, ela se refere ao presente. Ou seja, eu tenho as relações de causa e efeito. Eu tenho um determinado organismo, eu quero estudá-lo, ele está presente, eu sei o ambiente onde ele vive, e eu posso até definir alguns comportamentos desse animal, ou desse ser, em função, realmente, da sua presença. Não é? Então, as relações de causa e efeito são observáveis, então eu estou realmente no campo da biologia funcional. Agora, quando eu vou lá para trás, passado, ou seja, eventos que ocorreram só uma vez lá atrás, não ocorrem hoje, não é? Então, isso pertence à biologia histórica. Mas será que essas duas áreas, não é, elas não se interligam? É possível. Por exemplo, eu estou analisando um bivalve, um pequeno invertebrado, no Cambriano, né? Uma rocha que é uma rocha inicial no processo de deposição das rochas que contêm fósseis. Eu encontro um bivalve. Ele é muito parecido com o bivalve que existe hoje aí nos mares e oceanos. E então posso fazer uma certa analogia. Se eles são muito parecidos, quase idênticos, ao analisar o comportamento desse invertebrado hoje, eu posso imaginar qual foi seu comportamento no passado, o ambiente que ele viveu no passado. Nesse momento, então, eu tenho aqui, está indicando, eu estou de alguma forma ligando o presente com o passado, mas de maneira, eu diria, honesta, de maneira sensata, estou analisando um ser que existe hoje com as mesmas características daquele que existiu lá atrás. Não é? Então, em algum momento, eu posso unir, de certa forma, a biologia funcional com a biologia histórica. Isso pode ser feito, mas geralmente essa ligação não é feita de maneira adequada, infelizmente. Bem, então, de alguma forma, um cientista que está em busca das origens, em que áreas? Na história natural, isso envolve a biologia, paleontologia, a geologia. Ele vai estar utilizando conhecimento científico e também narrativas hipotéticas, né, ou mesmo hipóteses filosóficas, assim por diante. Isso não funciona só no campo do evolucionismo, mas em outras cosmovisões, inclusive no criacionismo. Essa associação entre aquilo que realmente é ciência, observável, experimentável, né, com outros tipos de conhecimento, tudo isso pertence ao campo da filosofia das origens. Eu gostaria agora, a partir desse momento, de procurar entender cada uma das cosmovisões que hoje são valorizadas e imaginar como elas são desenvolvidas, que tipo de conhecimento está embutido aí. Então, nesse sentido, nós vamos para esse campo de estudo avaliando um pouquinho as cosmovisões, não é? Os paradigmas, o que se passa na mente realmente do cientista quando ele está fazendo ciência ou procurando compreender alguns aspectos da